desse Deus grande, desse Deus todo-poderoso, que criou os céus e que criou a terra. E eu quero dizer para os irmãos que é uma bênção estar na presença de Deus para louvar e para exaltar no nome do Senhor Jesus. E nós estamos mais uma vez aqui agradecendo os irmãos por tudo. E sempre Deus nos dá a palavra, como nós lemos aqui. E a nossa luta não é contra a carne, que foi a palavra oficial que nós lemos nessa manhã, nessa tarde maravilhosa de Efésios. E a nossa luta não é contra a carne, mas é contra o sangue, não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais, os príncipes potestados das trevas desse século. No lugar celestial. E como é que nós vamos livrar disso? Tomando toda a armadura de Deus para que possa existir firme no dia mau, havendo feito tudo ficar firme. Quero cingir o vosso lombo na verdade, caroça de justiça, na preparação do Evangelho da paz. Então, meus irmãos, nós estamos aqui, aleluia, pregando o Evangelho é de paz, é de paz. Sabia? Evangelho de paz. E eu quero dizer para os irmãos que é uma bênção falar do Evangelho de paz, de alegria, não de guerra. O Evangelho é paz. Em guerra, meus irmãos, os seres humanos, nós vivemos isso, cada um de nós. O Evangelho, aleluia, ele traz libertação. Libertação. O Evangelho, ele não oprime ninguém. Nós temos que ir para a Bíblia, meus irmãos. Com muita... Pai Senhor, nós somos mais amado irmão Jair da Marmita, né? Aleluia. Que está conosco, a Rádio Cantinho Verde, né? O Evangelho, ele é paz, o Evangelho da paz. Está aqui, ó. Ele traz conforto, segurança. Nós falamos aqui de Atos no capítulo 8. No capítulo 10 de Atos. E no verso de número 38, como Deus elogiou Jesus de Nazaré,
com o seu Espírito Santo e com virtude. E que ele andou, aleluia, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, ele veio para curar as pessoas oprimidas. As pessoas oprimidas. Quantas pessoas oprimidas? Uma pessoa oprimida, meus irmãos, aleluia. Geralmente, o que é? Tem pessoas que ele... nós temos um texto aqui bem claro. Uma pessoa oprimida, ele não tem paz, não tem segurança, não tem mais desejo de viver, não tem mais desejo de trabalhar. Uma pessoa oprimida, meus irmãos, pelo adversário das nossas almas, ele tem vontade de tirar sua própria vida. Ele não tem mais vontade, aleluia, de salvação. O pecado talvez ele nos traz, oprima as nossas almas, as nossas vidas. O salmista, ele escreveu aqui no Salmo de número 51. Olha que o salmista, aleluia, Davi, aleluia, diz assim, Salmo de Davi, confissão: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. O salmista aqui, meus irmãos, ele estava confessando os seus pecados a Deus. Aleluia. Ele estava confessando, ele falava: Deus, tem misericórdia de mim, segundo a multidões das suas misericórdias. Aí, meus irmãos, e eu acho muito interessante quando ele diz aqui no 9: Salmo 51, verso 8: faz-me ouvir o jugo e alegria, para que eu goze o vosso osso em ti que tu quebrar. Esconde a face dos meus pecados agora e apaga todas as minhas transgressões. O salmista estava confessando: Senhor, eu pequei tanto, Senhor, aleluia, mas eu peço perdão. Estava oprimido. Aí no 10 ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me em mim um espírito reto. Olha, irmão, que confissão. Imagina quantos pecados esse homem tinha cometido. Aí ele diz assim no 11: não me lance fora da tua presença e não me tira de mim o teu Espírito Santo. Torna-me da alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Ele estava vivendo um momento difícil, o salmista. Ele já não tinha mais prazer, aleluia, na salvação. Porque o crente, aleluia, o cristão, o servo de Deus, não estou falando aqui de religião. Mas eu estou falando aqui do servo de Deus. Não estou falando aqui de uma placa de igreja.
Não, porque, aleluia, a igreja somos nós. Por pessoa, meus irmãos, escuta a minha expressão, que ele acha, não, pastor, eu sou da igreja católica, eu tenho salvação. Não, pastor, eu sou da placa congregação cristã, Deus é amor, sei lá, Assembleia de Deus da Missão a qual congrego, eu tenho salvação. Não é praga que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui? Você sabia que a igreja, aleluia, é eu e você? Maria Zilda, Deus abençoe a sua vida, nossa irmã Ângela, eita glória, Ivane, também está conosco na live aqui no Facebook. E eu vou provar para você um assunto, mas deixa eu concluir aqui. Uma pessoa toda da alegria da minha salvação, já não tinha mais desejo de salvação. Talvez eu estou falando para pessoas. Abacá. Xarabacandarabassura, mandacai, queitarabadai. Ai, mandagassura, bacanda, que a luta ela é tão grande que as pessoas, talvez minha irmã, meu irmão, você já não tem mais o desejo da salvação. Torna da alegria da minha salvação. Paulo escrevendo nas cartas aos Romanos, no capítulo de número 8, como nós falamos aqui, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não era segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí quando chega no versículo 2 ele fala assim, para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que está revelada. Alabacá. Eita glória. Vamos orar assim, nossa irmã. Deus abençoe. Boa tarde, minha irmã Nilza. Então a aflições desse tempo presente não dá para comparar com a, aleluia, com a glória que está revelada. Aflições desse tempo presente. Tem aflições que nós vivemos, que nós pensamos que nós estamos sozinhos. Tem aflições que nós estamos vivendo, que nós achamos que Deus nos abandonou. Tem aflições que nós estamos vivendo, que nós estamos falando, meu Deus, aleluia, eu não vou conseguir vencer, aleluia, essa prova, a aflição está grande, e eu estou sozinho nessas aflições, mas eu tenho uma palavra para você aqui nessa tarde maravilhosa. O Salmo 46 diz assim, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Oh, aleluia. Arabacada sura mandacai. Aleluia. Eu quero lhe dizer, minha irmã, eu quero lhe dizer, meu irmão, que todo mundo pode ter virado as costas para você, todo mundo pode ter lhe abandonado, mas eu quero dizer para mim, dizer para você, dizer para a humanidade, aleluia, em ato e bom som, com toda a confiança, aleluia, que nos momentos da angústia Deus está com você. Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente. Na hora da angústia, nosso irmão Jonathan Pereira, Deus é o nosso refúgio, oh glória, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia.
Deus pode até permitir, alabacanda, sura, mandacai, que nós passamos luta, enquanto nós vivemos neste mundo aqui, eu costumo repetir, eu não me canso de repetir isso, enquanto nós estivermos neste mundo aqui, nós vamos passar por luta. Quem falou foi Jesus, lá em João 16:33, para o discípulo, eu tenho dito isso para vocês, para que tenha paz, porque no mundo tem aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo você vai passar por aflição, talvez você passa por uma aflição, porque você está desempregado, e você luta para procurar uma porta de emprego. Talvez você passe por uma aflição, todo trabalhando, sendo oprimido por alguém. Talvez você passe, nós passamos por aflições, porque eu tenho um ente querido preso. Talvez nós passamos por aflições, porque às vezes nós mesmos passando por uma enfermidade. Mas eu quero lhe dizer, Abacá, nessa tarde maravilhosa, alega o teu coração, porque Deus está contigo. Você não está sozinho, você não está sozinho, porque Deus, Ele é o nosso refúgio, socorro, bem presente na hora da angústia. Ô glória! Aí quando chega, meus irmãos, no versículo 10, no versículo 9 do Salmo 46, 8: vinde contemplar as obras do Senhor, que dissoluções tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra, até que o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aí quando chega no 10, ele fala: aquietai. Aquieta o teu coração, meu irmão. Oh, glória a Deus, seja louvado. Aquieta o teu coração, meu irmão. Aleluia, pastor, mas eu tenho tanto barulho na minha cabeça. Minha vontade é de falar, aleluia. Mas a Bíblia disse, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 13, que é um tempo determinado para cada coisa. Tempo de rir, tempo de chorar. Eita glória, talvez você está chorando, mas se prepara, porque o tempo de sorrir vai chegar. O tempo de sorrir vai chegar na sua vida. E sabei que eu sou Deus, nosso irmão Douglas, nosso irmão Cristiano. Ei, glória. Acatai e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações sobre a terra. Aí quando chega no versículo 11 do Salmo 46, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se você for abandonado por todas as pessoas, se você for abandonado pelas autoridades aqui na terra, se você for abandonado pelos parentes, se você for abandonado pela sociedade, entenda uma coisa: se você estiver com Deus, na presença de Deus, a Bíblia diz que Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza e socorro bem presente no momento da angústia. Quando eu estava falando para o irmão, que quando Deus estava falando da igreja, Ele não estava falando, não era de uma placa, Ele estava falando de um povo. Como que eu sei disso, pastor Orival? Deixa eu lhe mostrar. Quando Paulo estava aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando ele chamado Saulo estava perseguindo a igreja. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. No verso 1, que tem por título a conversão de Saulo, diz que Saulo, ele respirava ainda ameaça de morte contra o discípulo do Senhor,
e dirigiu carta ao sumo sacerdote e pediu carta para Enomástico, para a sinagoga, a fim de se encontrasse um daquelas seitas que ele chamava, que era a igreja. Ele tratava com seita, que seja homem, que seja mulher, ele conduzisse preso em Jerusalém. E ali no caminho acontece, aleluia, que chegando perto de Damasco, subitamente a cercou o resplendor da luz do céu que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, da voz de Israel, quem tu persegue? A perseguição aquela para a igreja. Quando você persegue a igreja, quando nós perseguimos a igreja, nós estamos perseguindo a Jesus. Jesus estava com a igreja, a minha igreja, a igreja de Jesus. Jesus tem ciúme dessa igreja. Uma igreja que ele, aleluia, que ele constituiu pastores para apacentar a igreja. O pastor, ele precisa, aleluia, apacentar a igreja com cuidado. Porque o pastor não morreu pela igreja. O pastor local. Mas o pastor e dos pastores, esse morreu pela igreja. A igreja tem um dono. Quando a Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, que Ele mesmo deu, um para pastores, outros para evangelistas, ele constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que é eu e você. A igreja, o pastor tem que cuidar da igreja, não somente espiritual, mas também material. Porque Deus, Ele tem ciúme da igreja. Aleluia. Ele levantou para cuidar da igreja. Que um dia essa igreja vai subir, essa igreja um dia vai para o céu. Essa igreja um dia vai morar com Ele, como diz aqui. Na primeira carta às Tessalonicenses, no capítulo de número 4, no versículo de número 13. Não quero, porém, irmão, que seja ignorante acerca do que já dorme, para que me entristeceis, como demais ter essa esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também aqueles que tiver com Ele dorme, Ele tornará a trazer com Ele. Vivendo essas coisas, que nós que ficamos vivos serão arrebatados juntamente à vida do Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. Os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficamos vivos serão arrebatados juntamente para encontrar com o Senhor nas nuvens, nos ares, e estaremos com o Senhor para sempre. Enquanto isso, consolai uns aos outros com estas palavras. Nosso irmão Pedro, Deus abençoe a sua vida, está conosco na live também. Ô glória! Então vai ser encontrar, vai subir, a igreja vai subir. Não é placa, as placas ficam, mas a igreja é seres humanos. O que vai subir não vai ser placa católica, não vai ser placa congregação cristã, Deus é amor, Assembleia de Missão, Nazareno, sei lá, qual que seja a placa. O que vai subir é a igreja, é o povo, para encontrar com o Senhor nas ares.
Porque se praca subisse, lá ia ter confusão, porque a pessoa briga por causa de praca. Oh, glória. Mas o povo vai subir. Eu tenho essa esperança de um dia subir. Se o arrebatamento fosse agora, eu tenho esperança que eu subiria vivo. Aleluia. E se eu tiver morrido no dia do arrebatamento, eu tenho essa esperança. Na casta de Paulo, nós temos que ter essa esperança. Aqui aos Colossenses ele fala: portanto se ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra. Porque se já que está morto, a vossa vida está escondida em Cristo e em Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, se nós pensar em Cristo só nessa vida, nós somos mais miseráveis de todos os homens, quando está referindo a homens e mulheres. Pensar só nessa vida, muitas das vezes nós pensamos só nessa vida, muitas das vezes nós só pensamos. Não estou dizendo que não é para você trabalhar, não estou dizendo que não é para você sonhar, mas o que eu estou dizendo é que nós não podemos pensar só nessa vida, nós temos que pensar lá na vida lá de cima, porque a qualquer momento vai acontecer esse arrebatamento. Mas eu não acredito, pastor, é um problema seu, mas a humanidade não acredita. Eu acredito, e se você está comigo ouvindo essa palavra, assistindo essa live nesse exato momento, é porque você acredita. Eu não digo para você se preparar, mas eu digo para você: fique preparado, porque a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento, ou nós acreditamos ou não, o arrebatamento vai acontecer. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Eu quero fazer parte, eu faço parte dessa igreja, e você também deve fazer parte dessa igreja. Amém, meus irmãos? Eita glória! Coisa linda, coisa maravilhosa é nós estar na presença desse Deus, glorificando, exaltando. Que Deus abençoe a vida dos irmãos nessa tarde maravilhosa. Fique preparado, meus irmãos, porque em qualquer momento pode acontecer esse arrebatamento. Que Deus abençoe a cada um, que você tenha um bom domingo. Hoje é o primeiro dia da semana. Aleluia! Primeiro dia da semana, domingo. Na verdade não é fim de semana, hoje é o começo, que amanhã é o segundo dia da semana, o segundo dia. Aleluia. Fique firme na presença de Deus, não pense somente nessa vida. Aleluia. Pensa que um dia nós vamos sair dessa terra. Você vai morrer, eu vou morrer. Se não acontecer o arrebatamento hoje, muitas pessoas já morreram em Cristo. Mas eu quero dizer para você que aquelas pessoas que morreram em Cristo, um dia eles vão ressuscitar para encontrar com o Senhor nas nuvens. E lá no céu é coisa maravilhosa, irmão. A nossa luta aqui nessa terra é ganância pelo poder, é ganância. O povo não contenta mais com o que tem. É um desespero muito grande. O povo, meus irmãos, até mesmo as igrejas, ele prega mais a prosperidade aqui nessa terra. Pastor, nosso Deus não é próspero? É. Mas nós temos que pregar que um dia nós vamos morar no céu. O apóstolo Paulo, quer ver qual é o conselho do apóstolo Paulo? Escrevendo aqui
em 1 Timóteo. No capítulo de número 1 Timóteo, capítulo de número 6. Diz assim, versículo de número 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cobrimos, esteja contente com isso. Porque ele, quem quer ser rico, cai em tentação e laça muita concupiscência e nociva, que submerge o homem à perdição. Porque o amor ao dinheiro é a espécie raiz de todos os males. E aí, junta eles já da fé, ou seja, os conselhos de Deus é qual? Tendo o que comer, tendo o que vestir. Fique contente. Pastor, eu pago aluguel, eu desejo uma casa. Sim, quem não deseja? E é bom pensar, pastor, eu não tenho um carro. Aleluia, e eu desejo comprar um carro. Amém, é bom pensar. Pastor, eu tenho um carro seminovo, que não fala carro velho. Eu tenho um carro seminovo e eu almejo comprar um carro novo, 0 km, 2026. Amém. Mas o conselho é: tendo o que comer, tendo o que vestir, fique contente. Enquanto nós reclamamos, aleluia, daquilo que nós temos, tem pessoas nesse mundo que não tem nem o que comer, meus irmãos. Mas não podemos perder a visão do céu. Porque nessa terra aqui é passageira. Nada eu trouxe, nada eu levo. Aleluia. Mas existe uma eternidade. Que essa eternidade, Deus, Jesus, já pagou um preço por ela. Para mim, meus irmãos, ter salvação da minha alma, eu não preciso, não tenho como pagar, aleluia, preço pela salvação. Porque o preço já foi pago. Quem comprou, quem pagou? Jesus. Lá em João 3,16 a Bíblia disse: e porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, e que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus já deu, Ele já entregou o seu único Filho, e Ele pagou um preço muito caro na minha alma. Quanto Ele pagou, pastor? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. E a vossa salvação não foi comprada, não foi com ouro e não foi com prata, oh, aleluia, mas foi com sangue precioso. Aqui também, você que está na sua casa agora, abri em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 17, fala assim: aquele que invocar para o Pai, aquele que sem acepção de pessoa, julga cada um segundo a sua obra, cada um andeie o temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, enquanto vai viver aqui o tempo da vossa peregrinação. Aí 18 de 1 Pedro ele fala: sabendo que não foi com coisa corruptível, ou com ouro ou com prata, que fosse resgatado da vã maneira de viver,
Ou contradições que recebeste dos vossos pais. No 19 ele fala, mas o precioso sangue de Jesus Cristo. O sangue como um cordeiro imaculado, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, quando você vai, uma pessoa precisa de um sangue, eles passam por um processo de exames para saber se quando você vai doar sangue, tem que ficar, parece que num tempo determinado, quem ingere bebida de álcool para sempre ingerir, quem fuma para não fumar, porque vai doar sangue. Tem um risco de ser contaminado. Alabacada sul. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, para que em você, para que nós possamos ter salvação da minha alma. Oh, glória. Para que eu e você tivesse salvação, para que nós tivesse salvação, ele pagou o preço. Crucificado. Aquela cruz que Jesus abriu os braços. Aleluia. Aquela cruz era para mim. Aquela cruz que Jesus abriu o braço. Aquela cruz era para você. Era para a humanidade. Por isso que a Bíblia disse aqui na carta aos Romanos, no capítulo 3 de Romanos, a Bíblia fala assim: a Bíblia fala que todos ao qual, pois, que vantagem do judeu, ou qual utilidade da circuncisão? Muito todo sentido, porque primeiramente a palavra de Deus lhe faz confissão. Se algum incrédulo, a sua incredulidade, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado na sua palavra, avança quando for julgado. Ou seja, todos nós só somos justificados em Cristo. Nós não vamos conseguir salvação pela nossa justiça. Ele foi crucificado. O profeta Isaías, no 53, ele diz assim: deixa eu provar para você. Quem deu crédito à nossa pregação, quem manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo, como a raiz de uma terra seca. Nele não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza viram. Ele era mais desejado, mais desprezado. Onde digo, homem e entre homem de dor experimentado no trabalho. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e pela nossa pisadura fomos sarados. Versículo 5. Ele era desprezado, ele desprezou ele entre os homens, homem de dor, experimentado no trabalho, e de um homem cotidiano. Aí no 5 fala: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Irmão, isso é muito forte. A cruz
que Jesus foi crucificado era para mim. A cruz que Jesus foi crucificado era para você. A chicotada que ele levou era para mim levar. Era para a humanidade levar. Oh, aleluia. Arabacanda Sul. Cleudinha Santos está ali em São Paulo também assistindo a gente, ali em Barulho. Agora, o castigo que nos traz a paz. Irmão, abraça essa paz. Abraça essa alegria, a salvação agora. Eu e você não precisamos mais pagar preço de salvação. E o que nós temos que fazer é obedecer, meus irmãos. Se a Bíblia fala para nós não matar, nós não podemos matar. Se a Bíblia fala para nós não roubar, nós não podemos roubar. Se a Bíblia fala para nós não odiar, nós temos que amar, meus irmãos. E por que essa raiva? E por que, aleluia, essa ignorância? E por que, aleluia, pastor, eu nasci assim, eu sou assim. Jesus, ele disse, lá em Mateus 11:28, vinde a mim todo que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. O meu jugo e aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, disse Jesus. Vão parar de raiva, meu irmão. Vão parar de ignorância. Os casais, nós temos que amar mais. Nós temos que respeitar mais. O ser humano, precisamos mais de amor nessa terra. Porque Deus amou a humanidade de tal maneira que Ele entregou para ser crucificado. Por minha causa. Por sua causa. Por nossa causa. Jesus Cristo, Ele é maravilhoso. Jesus Cristo, Ele é bom. Jesus Cristo, Ele é poderoso. Eu quero, meus irmãos, dizer para vocês, fique na presença de Deus. Não desista. Amém, meus irmãos? Então, o castigo que ele está atrás, no 7 ele fala, Isaías 52, 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado para o matador, como ovelha muda, perante ele os seus tosqueadores. E assim ele não abriu a boca. Olha. E da opressão e da juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? E foi postado à terra dos viventes. E pelas transgressões do meu povo, ele foi atingido. Ele foi atingido pelas nossas transgressões. Dá para você pensar nisso? Olha, irmão, que Jesus fez. Por que eu sou tão arrogante? Por que nós, e eu não estou dizendo que é todo mundo, é uma força de expressão que eu estou usando, por que tanta raiva no coração? Mas que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Fique com essa palavra. A palavra que o Senhor colocou no nosso coração foi essa. Aleluia. Fique na presença de Deus preparado. Porque a qualquer momento, meus irmãos, Ele busca a sua igreja. E eu quero fazer parte nesse dia que Ele vem buscar a sua igreja. Eu quero agradecer a todos os nossos irmãos que estiverem, que estão conosco através da live pelo Facebook. Deus abençoe a vida dos irmãos. Aqueles que vão ver depois no canal do YouTube. Aleluia. E nós temos culto hoje na nossa congregação aqui no Jardim Monte Cristo. Aleluia, Jardim Monte Cristo. Na rua Ruela Renúncia Alves Rodrigues, número 39, aqui na cidade de Campinas, no Jardim Monte Cristo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.
todos os moradores aqui de Jerusalém de Cristo. Você é nosso convidado para estar conosco a partir das 18 horas e 30 minutos, aqui no Jardim Anticristo. É uma rua que é a paralela São João, mas é a rua de cima. Na Ruela Ranunça Rodrigues, número 39, Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Missão, o que Deus seja louvado. Deus abençoe a todos no nome de Jesus, né? Vamos agora agradecer a Deus e por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus Cristo nós queremos lhe agradecer por esse momento, por essa palavra que o Senhor nos deu para estar na sua presença. Muito obrigado por tudo, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Vai de encontro a cada necessidade de nossas pessoas que estão conosco, participando dessa live aqui agora, meu Pai. Vai de encontro à necessidade de cada um. O nosso irmão Jair da Marmita, na Rádio Cantinho Verde, todos os seguidores, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada um no nome de Jesus. A cada um que está conosco, a nossa irmã, aleluia, que é muita gente que está conosco ainda, nossa irmã Ângela, nossa irmã Maria Zilda, e nosso irmão Peixe, nosso irmão Douglas, nossa irmã Cristiane, e muita gente, Pai, que está conosco, aquele que vai assistir depois, a cada um dos moradores aqui do Jardim Anticristo, abençoa a cada um, no nome do Senhor Jesus. Aproveitando, e com toda a bênção apostólica nos outros irmãos, você pode nos seguir nas redes sociais aí, aleluias. Nós temos um canal no YouTube agora, bem pequeno, mas nós estamos procurando divulgar mais a palavra de Deus, que é assim, ó. @pregação Campinas, @pregação Campinas 5081, @pregação Campinas 5081 é o nosso canal ali no YouTube, que você pode estar interagindo conosco, aleluia, participando conosco, divulgando mais a palavra de Deus. @pregação Campinas 5081, e eu tenho certeza que o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas por sempre, e todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos no nome de Jesus.